O que você faz quando seu pior pesadelo se torna realidade? Chegou um momento em que, no fundo, eu sabia esse não era o homem com quem me casei. E foi aí que percebi. Quando todo o seu mundo desaba ao seu redor. Tínhamos uma linda história de amor, uma base bonita. De repente, tudo ficou instável. Algumas mulheres desmoronam, mas não você, e não hoje. Bruce diria, levanta, dá um jeito nisso, ajuda nossos filhos a passar por isso. Tipo, vamos lá. No final disso, você vai saber como construir força, coragem e resiliência. Eu não esperava que você dissesse isso. Então você tem confiança para sempre se reerguer. Posso te fazer uma pergunta difícil? Sim. Você vivia o que parecia ser um romance perfeito. Casada com uma das maiores estrelas do cinema, construía uma família linda e uma vida de sonho para muitos. A portas fechadas, você percebeu que algo estava errado. Você não sabia se estava imaginando coisas, enlouquecendo, se Bruce só estava estressado ou se o casamento de vocês realmente desmoronava. Então, me leve de volta àquele primeiro momento. Quais foram aqueles sinais que fizeram você sentir que havia algo estranho com Bruce? Sim, eu sinto que no começo, sabe, Bruce e eu éramos tão unidos. Nós estávamos tão alinhados em tantas coisas na nossa vida, no nosso relacionamento, na vida em família, a conexão entre nós. E eu comecei a perceber gradualmente essa mudança nele nas conversas que a gente tinha, nas coisas que estavam acontecendo. Eu ficava meio confusa pensando, o que está acontecendo? O que está rolando? Talvez seja a insônia. Talvez, sabe, ele não estivesse me ouvindo direito. Mas eu sentia que a gente não estava mais em sintonia. E isso foi realmente chocante e assustador, porque sempre estivemos em sintonia. Sabe, a gente tinha uma história de amor tão linda, uma base tão bonita. E então, de repente, as coisas ficaram bem difíceis. E eu pensei, bom, talvez isso seja só uma fase do casamento, né? Tipo, casamentos passam por altos e baixos. E esse é só um desses momentos difíceis. E com o tempo eu comecei a pensar muito sobre eu não sei como vou conseguir ficar nesse casamento se isso está se tornando tão complicado, tão difícil. E sim, o divórcio passou pela minha cabeça. Mas então chegou um momento em que, no fundo, eu sabia que esse não era o homem com quem me casei e que tinha algo mais acontecendo aqui. Eu não sei o que pode ser, mas esse não é ele. E foi aí que eu percebi, sabe, de uma coisa? Eu preciso descobrir como falar com o médico dele. Eu preciso contornar ele para tentar descobrir o que realmente está acontecendo, porque eu só sabia, não parecia ele. E eu acho que é muito importante que outras pessoas saibam que se você está vendo uma mudança tão drástica no comportamento da pessoa que você conhece, isso é uma mudança no cérebro. E isso realmente precisa ser tratado. E foi porque você não viu outro motivo na vida dele para essa reação. Por exemplo, a mãe do meu marido acabou de falecer. Vejo meu marido mudando e penso, claro, a mãe dele faleceu. Você percebeu muita mudança, mas sem uma causa clara para isso. Estou tentando entender por que você pensou em ir checar com o médico, ao invés de, e eu não sei se você pensou isso, mas tipo, você é um babaca. Estou me divorciando porque você mudou e não é mais o mesmo marido. Eu simplesmente sabia que algo estava errado. Apenas instinto, minha intuição. Só sabia que algo não estava certo, porque havia momentos em que ele voltava. Sabe, quando de repente parecia que estávamos de volta, estávamos em sintonia. E aí você meio que surfa nessa onda até que de repente acontece aquela mudança. E meu instinto simplesmente sabia que tinha algo diferente, algo estava acontecendo. E eu não vou simplesmente ficar sentada aqui. Eu não vou considerar ou levar adiante essa ideia de divórcio até que eu realmente consiga entender a fundo o que está acontecendo. Tá bom, né? Tem tanta coisa aí, garota. O fato de você ter sido próxima o suficiente, firme o suficiente, forte o suficiente para ficar ao lado dele e dizer precisamos resolver isso, realmente demonstra a base que vocês construíram antes disso. E eu acho que a pessoa que você escolhe, seu parceiro, vai ditar o seu futuro. E foi a doutora Ramani que realmente me disse, as pessoas não querem sair de relacionamentos narcisistas porque têm medo de ficar sozinhas.
O que acontece quando você envelhece, tem demência e perde o controle? Você acha mesmo que o narcisista ficará ao seu lado? Não, você acaba sozinha de qualquer forma. Agora, ao pensar em quanto você mudou sua vida para estar ao lado do seu marido, para ser esse apoio, o fato de você ter escrito um livro, o fato de você estar fazendo palestras agora, é um exemplo lindo de como o seu relacionamento era sólido e bonito no começo. Então, na verdade, eu adoraria voltar um pouco agora, se você estiver de acordo. E me conte sobre a sua história de amor. E se você não se importar de me contar a história de quando conheceu o Bruce, alguém te apresentou e você ficou tipo, tudo bem. E ele diz, é com essa mulher que vou me casar. Sim, ele está em outra sintonia. Ele realmente está muito confiante, muito seguro de quem é e do que quer. Sim, nós estávamos aqui em Los Angeles e eu estava trabalhando como modelo na época e Bruce estava fazendo todos aqueles filmes cheios de ação dele. E sabe, nós nos conhecemos onde modelos e atores costumam se encontrar, na academia. Isso é incrível. Sim, então eu conhecia o Bruce. Eu conhecia ele de A Gata e o Rato. Claro, eu sabia sobre Duro de Matar e você sabe, os filmes em que ele tinha atuado, mas eu não era exatamente uma fã do Bruce Willis, por assim dizer. Mas quando eu o conheci, eu não diria que foi amor à primeira vista. Na verdade, levou muitos anos até que a gente finalmente se reconectasse de novo. E então o amor começou a surgir bem rápido. Então me conta sobre aquele primeiro momento em que ele foi super intenso e te convidou basicamente para conhecer toda a família. E vocês nem estavam realmente namorando naquela época. Não, não estávamos. Naquele momento, tínhamos começado a conversar diariamente e realmente a nos conhecer pelo telefone. E eu adorava isso. Parecia muito coisa de ensino médio para mim, sabe? Ficar horas no telefone conversando com alguém, realmente começando a entender quem a pessoa é, os hobbies dela, o que ela gosta, o que não gosta, contando histórias, todas essas coisas. E nessas conversas eu pensava, sabe, eu realmente gosto desse cara. Ele é muito genuíno, ele é muito humilde. Ele está sempre me fazendo perguntas sobre mim, sabe? Ele nunca força nada. Eu comecei a realmente conhecê-lo nessas conversas. E na época eu estava me mudando de Los Angeles de volta para Nova York. E ele disse, sabe, que tal você vir para Ilhas Turcas e Caicos? Ele tinha uma casa lá. Minha família estará lá e adoraria receber você e sua amiga. Sei que estão viajando juntas e terão sua própria vila. Fiquei tipo, sabe de uma coisa? Obrigada. Acho que não, porque especialmente sendo uma viagem em família, parecia muita coisa para encarar logo no que seria meio que o primeiro encontro de verdade, eu acho. Mas enfim, eu fui e isso teve tudo a ver com a minha amiga Ali, que falou, para de viver tudo tão certinho. Sabe, tipo, você está solteira, ele está solteiro. Vamos, podemos mudar os planos, a família dele estará lá, as intenções dele são boas, só se arrisque. E eu fico tão feliz por ter feito isso, porque aí eu pude conhecer o Bruce como um homem de família, sabe? Ver como ele era com as 3 filhas dele. E, sabe, eu realmente pude ver ele como um pai super dedicado. E eu amei isso. E como ex-marido, sabe? A Demi estava lá com o então marido dela. E eu realmente adoro ver isso. Essa dinâmica, como tudo funcionava de forma realmente linda. E esse foi outro motivo para querer levar a sério e embarcar nessa. Eu amo isso demais porque só nessa história eu basicamente fiz uma lista de todas as coisas. Porque voltando, vocês construíram a base Sim, que te fez ser uma parceira tão apoiadora agora. E é por isso que é tão importante destacar as coisas que vocês tinham desde o começo. Coloquei primeiro que ele era um ótimo pai, o que mostrou para você que ele era alguém com quem queria estar. cresci com apenas um dos pais, pois minha mãe e meu pai se divorciaram quando eu tinha 7 anos. E aí ela ficou meio que, sabe, sozinha para me criar e dar conta das despesas. Então, sabe, na minha cabeça eu tinha essa ideia de um pai, de um homem bom, firme, que está presente para os filhos. E eu simplesmente via isso. I just saw how eu vi o quanto ele era participativo e como ele se divertia com as meninas naquela viagem. E eu simplesmente amei ver isso acontecendo. Tipo, eu nunca tinha namorado um homem com filhos antes. Foi um momento de muito estresse para mim, sem saber se daria certo ou se as crianças ficariam bem. Eu realmente não sabia como lidar com isso. Mas eu realmente adorei
ver ele sendo pai, sabe? Perceber que ele realmente gostava tanto disso. Você não disse que ele simplesmente pulava na piscina de roupa e... Só querendo fazer todo mundo rir, sabe? É, Esse era o objetivo dele. Tipo, o que eu posso fazer para fazer meus filhos rirem e se divertirem, sabe? Ele era assim. certo, gente, já voltamos com a Emma. Mas só um segundinho. Se você quer construir sua confiança, aumentar seu amor próprio, se quer aprender a impor limites e finalmente se posicionar, então aperta o botão de se inscrever aí embaixo para receber notificação toda vez que sair um episódio novo. Vamos construir confiança juntas? Inscreva-se para receber notificações. Agora, voltando ao episódio. Tem alguma coisa, tenho certeza que é biológico, mas toda vez que vejo um homem com um bebê, eu brinco, mas é sério, meu útero literalmente até dá um pulinho porque é tão lindo de ver. Everon, Um homem cuidando, principalmente de uma filha. Então eu entendo completamente porque isso foi muito atraente para você. sim, acho que é porque nunca tive essa imagem na cabeça, já que minha mãe nunca se casou de novo. Sou filha única, então os valores importantes para mim eram outros. E um dos principais era que, tipo, sabe, um bom pai para os filhos dele, nossos filhos, era simplesmente o número 1 na minha lista. Certo. Número 2, como você mencionou, ele tem ótimo relacionamento com a ex. Então, me fale sobre isso. Você ficou nervosa ao conhecer a Demi? Sim, eu fiquei nervosa. Sabe, quero dizer, é que parece tão estranho, né? Porque a gente ouve todas aquelas histórias horríveis, tipo, o casamento dá errado e as coisas não são harmoniosas, tem brigas e aí tem crianças envolvidas. E, sabe, a gente ouve falar de todo esse drama. Infelizmente, isso é o normal. Então, entrando nessa situação e conhecendo a Demi, eu fiquei tipo, como será que isso vai ser? Sabe, tipo, será que vai ser tranquilo? Mas foi mais do que tranquilo. Quer dizer, ela também tinha se casado de novo. E o sentimento que eu tive e o que eu aprendi foi que as 3 filhas dele, pelo que eu senti, só queriam ver o Bruce feliz, sabe? Esse é o amor e a base que todos eles têm. E eu simplesmente adorei ver isso, fazer parte disso e conhecer ela. Realmente mudou todo o meu. Essa ideia de que eu cheguei tão nervosa, com tanto nervosismo, e isso simplesmente meio que se dissipou. Quero dizer, quantas vezes as pessoas vão a encontros e perguntam sobre o passado da outra? E sempre é algo como: meu ex era um idiota ou fez isso. E quando eu penso, sim, quando eu penso no fato de que a ex-esposa dele queria que ele fosse feliz, isso mostra muito sobre a dinâmica que eles tinham. Por isso quis falar sobre isso, pois ao entrar nessa situação, você não sabe o que vai encontrar. E o fato de que vocês dois foram muito maduros ao pensar o que Bruce quer e se importa. E o fato de vocês terem se unido, eu acho incrível. E ela escreveu algo para o seu livro. Então, pensando nessa base que você tinha, o fato de você ter conseguido ver um relacionamento passado ainda ser muito harmonioso, eu acho que deve ter sido muito bonito para você. São sinais positivos do começo ao fim. E foi realmente lindo de ver. E, de novo, querer fazer parte de algo que parecia diferente e único. E sabe, você nunca sabe com o que vai se deparar quando pensa em uma ex-esposa e uma família anterior. E eu acho que fui realmente uma das sortudas, tenho que dizer. Certo. Então temos outro sinal verde. O número 3 é que ele era muito generoso. Você mencionou que ele dava gorjetas aos garçons. Conte mais sobre esse lado generoso dele. Bruce trabalhou no setor de serviços por muitos anos. Ele foi barman enquanto tentava alavancar sua carreira de ator. Então ele entendia o valor de uma boa gorjeta. E era generoso com seu tempo, com seu carinho, sua curiosidade, sabe? Em tudo mesmo. Você é uma pessoa realmente boa, um ser humano maravilhoso. Eu amo quem ele é, como ele passou pela vida. E sabe, sim, claro, ele é tipo esse ícone de Hollywood, mas sabe, se você o conhecesse, ele desfaria essa imagem rapidinho. Ele vai chegar perto, vai te abraçar, vai apertar a sua mão, vai começar a te fazer perguntas, porque ele não quer que você sinta que ele é superior a você. Isso não é dele, isso não é quem ele é. Eu amei como humilde. Você sabe, gentil, caloroso. Esse é ele. Eu te amo tanto. Você disse que ele sempre apoiava o lado mais fraco. Sim, Você disse que ele era um cavalheiro e o cavalheirismo ainda estava vivo nele. Adoro isso.
Sim, quero dizer, nossa, tipo, toda vez que eu me levantava para ir ao banheiro em um restaurante, ele, sabe, se levantava junto comigo. Quando eu voltava, ele se levantava e me ajudava a sentar novamente. Nunca vejo isso em restaurantes. Eu adoro isso. Tipo, se eu, sabe, estivesse com os braços meio que apoiados na mesa de jantar, ele vinha e levantava meu cotovelo para colocar no braço dele. Assim, meu cotovelo ossudo não fica apoiado. Quero dizer, essas são coisas realmente atenciosas e gentis, sabe? Você disse que ele era muito atencioso. Ele deixava bilhetes pela casa. Ele tinha amizades antigas e duradouras com velhos amigos. Sim, E ele também era muito autoconfiante. muito confiante. Ai, meu Deus, nossa, sim. Algo que eu não tenho, acho que esse foi outro motivo pelo qual eu era tão atraída por ele, porque eu via como ele transbordava confiança, sabe, pelas coisas que ele fazia e faria sem nem piscar. Alguém já tinha me mostrado uma apresentação dele com Tina Turner. Fiquei tipo, como você sobe no palco com a Tina Turner? E ele estava aproveitando a vida ao máximo ali, sabe? Eu fico tão impressionada com isso. E, tipo, ele era um 10, eu não sei, sabe? Mas ele não ligava, ele simplesmente, ele adorava. E eu acho que tem muito disso. Isso é muita confiança. Eu adoro isso nele. Essas foram as coisas que você escreveu no livro. Estava muito bem escrito. E então vocês constroem essa vida juntos. Vocês se casam. Você disse que teve um casamento muito simples. Eu adoro isso. Foi tão íntimo. Fale mais sobre essa transição, já que mencionamos no início quando você percebe alguns sinais. As coisas simplesmente não parecem certas. Obviamente vocês se conhecem tão bem agora. Vocês construíram uma conexão muito intensa e forte. E então você começa a perceber algumas coisas. Depois você escuta sua intuição. Então me fale sobre ouvir sua intuição, não aceitar um não como resposta. Porque, embora muitas pessoas não tenham necessariamente passado pela sua jornada, como no seu livro A Jornada Inesperada, acho que muita gente já se encontrou em momentos que não esperava. E então, a forma como você lidou com tudo desde então até agora, para mim, tem sido um belo exemplo para qualquer pessoa que esteja ouvindo, seja ela alguém que se sente presa, que não sabe o que fazer, que se sente perdida ou sobrecarregada. Você é muito estratégica na sua abordagem. Então, me conte o que você fez e como lidou com isso. Sim, eu acho que sentir algo na minha intuição e saber que algo não estava certo e descobrir como eu poderia chegar até o médico dele, como eu poderia fazer o médico me ouvir, eu sabia que precisava descobrir essas coisas. E eu sabia que se eu não fizesse isso, não sei o que poderia ter acontecido, não sei o que teria acontecido. Mas então, indo ao médico, o médico, então, nós descobrimos uma maneira de tentar trazer, sabe, trazer o Bruce, que era, sabe, o principal objetivo, e conseguimos. E eu acho que é tão importante confiar na nossa intuição, né? É tão importante agir de acordo com ela. No início, senti que não era certo, como se estivesse passando por cima do Bruce sem envolvê-lo. Sabe, eu não quero ter essa conversa com ele porque eu não sei se ele vai pegar a deixa que eu estou tentando dar para ele, sabe? Então eu precisava ser muito atenta e cuidadosa, mas eu estou tão feliz. Eu estou tão feliz por ter feito isso, porque o que veio disso foi fazer exames que mostraram que o cérebro dele estava mudando. E isso esclareceu tantas coisas para mim, e aí houve muito mais compreensão, compaixão, me inundou. Porque eu percebi que, tipo, aquele não era o meu marido. Era o cérebro dele sendo destruído por uma doença. É como uma bênção e uma maldição. Mas eu fiquei feliz no sentido de que tudo começou a fazer sentido, o que me permitiu mudar toda a minha perspectiva e abordagem para, ok, e agora? Como vou resolver isso? O que eu preciso fazer? Com quem eu preciso falar? Como podemos, sabe, encontrar um tratamento? Como isso pode ser? O que vai acontecer com nossos filhos? Sabe, foi tipo assim, ok, agora mudando para é hora de agir. Vamos resolver isso. Teve intervalo entre receber a notícia e agir. E o que quero dizer com isso é que, se fosse comigo, de novo, nunca estive nessa situação, mas estou só imaginando, eu sentiria que simplesmente desabaria, cairia no chão, de joelhos. Houve um momento de pausa ou um momento de agir que te ajudou a processar a notícia?
acho que estava desabando o tempo todo, né? Acho que houve muito choro e muita angústia antes mesmo de chegar ao diagnóstico. Então, chegar ao diagnóstico foi quase um alívio, de certa forma, porque a partir daí era sobre como reconstruir e como descobrir uma forma de sustentar isso. Então, sim, claro, ainda tem momentos, né, em que eu penso, não acredito nessa vida que estamos vivendo. Não acredito que essa é a doença que o Bruce está enfrentando. Ainda tenho esses momentos, mas eu também não posso permitir que essa doença me derrube também, Jill. Isso veio naturalmente ou você teve que repetir isso para si mesma até acreditar, incorporar e então agir? Temos 2 filhos pequenos. Quando Bruce foi diagnosticado com DFT, eles tinham 8 e 10 anos. E eu queria ter certeza de que eu estava em um bom estado mental para poder continuar sendo mãe deles, estar presente e cuidar deles também. Mas eu realmente acho que houve um momento em que eu precisei me recompor, me levantar do chão e tomar uma decisão consciente de que a DFT não iria, sabe? Eu tenho uma amiga que eu cito no livro, a Frane. Ela diz, só porque uma pessoa recebe o diagnóstico não significa que 2 pessoas tenham que morrer? Então eu realmente me lembrei disso. E só pensei, tipo, infelizmente é o que é. E eu preciso descobrir como fazer a gente seguir em frente, como fazer a gente passar por esse momento das nossas vidas. A seguir. Bruce não iria querer que eu desmoronasse com isso. Ele diria, levanta, dá um jeito, ajuda nossos filhos a passar por isso. Vamos lá. Há momentos em que você consegue racionalizar. Você pode dizer, preciso estar presente para meus filhos, para Bruce e aprender. Tudo isso eu entendo, mas aí vem a realidade, quando você acorda no dia seguinte. E você pensa, aquilo foi um pesadelo? Ah, sim. Isso realmente aconteceu? Como você consegue sequer sair da cama e entender que precisa agir? Eu não sei o que deu em mim, mas alguma coisa tomou conta de mim. Porque quais são as opções? O que mais você vai fazer? Só desmoronar e não se reerguer. Bem, posso ser honesta? Algumas pessoas recorrem ao álcool, drogas, abandonam filhos e parceiros, não por maldade, mas porque não conseguem lidar com a situação. Esse é meu ponto. Muitos realmente desmoronam e não conseguem se reerguer. Mas por ter escolhido fazer isso, você conseguiu e agora está aqui, falando sobre isso e escrevendo um livro. Existem momentos em que há uma virada e você faz essa escolha. Por isso quero entender qual foi a virada ou escolha que você fez, que muitos parecem não conseguir. Eram seus filhos e você só pensou, preciso estar presente por eles? Talvez seja culpa materna. Tipo, eu literalmente não sei, mas tem algo que você fez, amiga, que a maioria das pessoas não faz. E eu estou tentando entender o que foi isso. O que foi isso? Simplesmente não havia outra maneira para mim de lidar com isso. Então você disse a si mesma, não tem escolha, pois talvez as pessoas se deem opções e essa seja a resposta. Talvez, eu realmente não sei. E eu acho que porque eu ainda estou, talvez se voltarmos a essa pergunta em 5 anos, Sim. acho que posso dizer, esse foi o momento. Acho que ainda estou tão envolvida na nossa vida como ela é. E só indo, seguindo em frente, que provavelmente vou olhar para trás e pensar, eu sei porque tomei essas decisões. E sim, claro, são as nossas, né? São as nossas filhas, mas também sei que Bruce não iria querer que eu desmoronasse com isso. Ele diria, levanta, dá um jeito nisso, ajuda nossas filhas a passar por isso. Tipo, vamos lá, sabe? Isso também ficava passando na minha cabeça. Eu acho que também, antes de tentar entender o que estava acontecendo com Bruce, e tentando manter tudo tão em segredo, né? E ficando tão isolada e sem conversar com as pessoas sobre isso, sabe? Nem mesmo conversando com a minha mãe, porque eu não queria preocupá-la. Só mantendo tudo tão em segredo para então pensar, tá, agora tenho algumas respostas. E agora eu quero pesquisar, quero procurar coisas que a gente pode fazer.
Agora eu quero poder sair por aí e conseguir conversar e me conectar com outras pessoas. E houve uma mudança, sair daquele lugar tão escuro em que eu estava e pensar, tá, vamos falar disso abertamente. Vamos trazer um pouco de luz para cá e vamos simplesmente descobrir como fazer isso. Sinto que você acabou de responder. Algumas coisas que disse me tocaram. Foi como se eu tivesse o Bruce na mente dizendo: vamos, levanta. E quando você pensa sobre isso, todos nós temos uma voz na nossa cabeça. A questão é, de quem é essa voz? E o que ela está dizendo? Então, pensar no fato de que você realmente usou o Bruce como seu catalisador, eu acho lindo. E com certeza funcionaria comigo. Se eu deixar a minha própria voz na minha cabeça falar, eu nunca vou levantar do chão. Se eu deixar a voz do meu marido falar na minha cabeça, eu tomo uma atitude. Então, pensando nisso, eu entendo completamente. E aí eu fico me perguntando quanta força você encontrou no conhecimento. Então, o conhecimento acaba sendo o mecanismo pelo qual você sente que pode controlar uma situação incontrolável. É como um alívio do estresse para mim. Acho que realmente entender o que é essa doença, o que ela faz, o que eu posso fazer para apoiar o Bruce, nossas duas meninas pequenas, a mim mesma. Acho que ter o conhecimento foi um grande alívio do estresse para mim, porque é uma situação de muito estresse e ainda é uma situação de muito estresse. Então, quanto mais informação que eu pudesse absorver, melhor. Melhor era para eu realmente entender o que estamos enfrentando. Alguma dessas coisas também servia para evitar sentir isso? Acho que tudo isso é uma forma de evitar sentir isso. Eu acho que, sabe, eu acho que estou muito ocupada com ativismo, escrevendo um livro e me expondo. E o que vem depois? E como posso ajudar e como posso, eu acho que esse é um mecanismo para eu meio que me proteger, porque se eu não estivesse fazendo tudo isso, sentada aqui conversando com você, eu estaria no chão. Eu estaria no chão. Eu acho que isso é importante e é curativo, mas também é prático e me mantém seguindo em frente. E eu acho que isso ajuda com o meu luto, que estou constantemente vivendo. Carrego meu luto todos os dias, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Mas eu acho que o que consegui fazer foi também trazer um pouco de luz, porque no começo eu só pensava que isso seria apenas escuridão. Eu não imaginava que conseguiria sentar aqui com você hoje, ter uma conversa, sorrir e até rir enquanto falo sobre essa situação louca em que estamos. E ninguém nunca me disse isso no começo, que você vai receber essa notícia, vai parecer tudo muito escuro. Ninguém me disse isso, mas sabe de uma coisa? Você vai sorrir de novo. Você vai rir. Você vai aprender a conviver com isso. Acho que isso é o que tem me ajudado. Quero dizer a outros cuidadores que podem estar nessa jornada. Você acha que será apenas uma coisa. E você vai se surpreender que com o tempo você vai conseguir trazer um pouco de alegria de volta para a sua vida. Vai ser diferente. Não vai ser igual, mas você vai conseguir fazer isso. Então, há esperança. Há um pouco de esperança nessa história, porque eu não achava que eu conseguiria chegar aqui hoje. Com isso, você sabe, por se tratar dessa doença. Percebi que o livro tratava de vulnerabilidade e resiliência. Apesar de ter sido escrito para cuidadoras, acredito que este livro serve para qualquer mulher enfrentando dificuldades e sentindo que não consegue lidar. Porque de verdade, a forma como você lidou com isso, né, os hábitos que começou a adotar, os comportamentos que passou a ter, eu senti que eram tão universais. E realmente se tornou esse guia de resiliência para qualquer mulher passando por um momento difícil. Então, eu realmente acho que vai além do que você realmente pretendia. E agora, falando sobre as emoções de tudo isso, como você lida com as emoções? Você mencionou que isso faz parte do seu processo agora. No seu livro disse, às vezes sentia culpa por ter raiva da vida parecer tão fora de controle. Ressentimento pelo futuro que Bruce e eu imaginamos ter sido destruído. Medo de estar conduzindo sozinha o rumo das nossas vidas. Luto por tudo o que havíamos perdido e raiva por eu ter me tornado cuidadora, porque meu marido estava doente. Sim. Eram muitas emoções. Há muita emoção. Acho que as pessoas pensam que se você é cuidadora ou parceira de cuidados, que você sente tristeza e sente luto. E provavelmente é só isso. Mas os cuidadores realmente não têm espaço para expressar de verdade suas emoções. Porque se eles falam sobre qualquer uma dessas emoções,
sabe? Raiva, ressentimento, medo, Deus me livre. É só esperar para ver as críticas e os julgamentos que vão recair sobre o cuidador só porque eles têm uma variedade de emoções. Nós temos uma variedade de emoções. Estamos vivendo algo que é muito humano e estamos tendo uma resposta humana a isso. É só a importância de processar isso. Houve um tempo em que eu sentia esse medo, ressentimento e raiva e me sentia tão como se eu fosse uma pessoa ruim. Sabe, eu me sentia tão mal por ter esses sentimentos, essas emoções em que eu pensava, sim, eu sentia tristeza e luto, mas também tinha todas essas outras emoções complicadas acontecendo e eu não queria contar para ninguém. E finalmente eu conversei, trabalhei isso com minha terapeuta e tive coragem de dizer: olha, eu também estou tendo esses sentimentos. E foi ela quem disse que é absolutamente normal eu estar tendo esses sentimentos, e acho que isso foi realmente útil para que eu pudesse expressá-los em um espaço onde eu sabia que não seria julgada. É como se você pudesse respirar, você sente esse peso, sabe? Essa tensão que a gente carrega. Só de poder conversar com outra pessoa já ajuda muito no processo. Processar essas emoções é a coisa mais importante. Eu acho que tudo começa com você tendo a coragem e a bravura de dizer isso em primeiro lugar, para então ver como as pessoas reagem. Tem uma história no seu livro que me deixou muito feliz por mostrar como sentimos profundamente, mesmo sem sempre expressar o que pode surgir em pequenos momentos. Então você fala sobre um momento em que o alarme da sua casa dispara. Conte sobre isso e como esse foi um momento de muito ressentimento e raiva que você precisou processar, pois é um exemplo de como esses sentimentos surgem e não os enfrentamos. Sim, quero dizer isso. O alarme da casa tocou antes de termos recebido o diagnóstico, e foi simplesmente o alarme da nossa casa disparando. E sabe, normalmente é o Bruce quem lida com todos os alarmes da casa e com o que quer que esteja acontecendo. Sabe, essa simplesmente não era a minha área. E eu só me lembro dele não se mexer e pensando, meu Deus, tipo, isso é comigo, isso depende de mim. Ele nem se levanta para ver o que acontece. Então é aí que entram o ressentimento e a raiva. Sabe, eu não acredito que isso é agora tudo é minha responsabilidade. Ele não vai fazer isso. Então isso foi um grande momento, né, eu acho. Mas também acho que a raiva e aquele ressentimento realmente me ajudaram. Isso meio que me mobilizou a realmente tentar entender, a querer descobrir o que está acontecendo com ele, o que está acontecendo aqui. Sabe, eu acho que estar nesse lugar, embora pareça um sentimento terrível, realmente me ajudou, meio que me impulsionou a tentar descobrir o que está acontecendo com ele. Tá bom. Você falou muito sobre o luto. Fale comigo sobre o luto e eu sei que muita gente diz, sabe, mas ele ainda está por aqui. Eu imagino que seja tão complexo. Por favor, explique tudo. Tem uma parte no seu livro que partiu meu coração. Você falou sobre falar dele no passado, mas ele ainda está por aqui. Eu sei. Me fala sobre isso. Sim, quero dizer, o começo desse livro é só sobre Bruce sendo generoso e, sabe, todas as coisas que eu amava nele. Agora eu amo outras coisas nele, sabe? As coisas são diferentes agora. E essa é a progressão da DFT. Mas é uma perda ambígua, né? Em que a pessoa que você ama está fisicamente aqui, mas psicologicamente não. Então, sabe, você está de luto pela pessoa que você ama enquanto ela ainda está viva, sabe? Eu acho que com DFT e talvez qualquer forma de demência, você simplesmente vê as coisas que essa doença tira. E quando você acha que não pode tirar mais nada, ela tira de novo, sabe? E é isso que você está presenciando semanalmente, mensalmente, anualmente, tipo, o que vem a seguir. Então, você está constantemente de luto ao longo do caminho. Então, sabe, essa ideia de, tipo, o luto ser linear não é. Às vezes tenho dias bem difíceis, momentos que são ainda mais difíceis, mas momentos em que está tudo bem, em que estou um pouco mais tranquila nesse luto. Mas, de novo, ela está lá. É sobre lidar com isso, conversar com outras pessoas que estão nessa jornada comigo
sabe? Onde você realmente consegue sentir suas emoções sobre isso e não apenas guardar isso por dentro. E a demência é realmente complicada, é uma doença complicada. Então eu só queria ser o mais aberta e vulnerável possível e meio que colocar tudo para fora, porque eu sei que não sou a única a sentir isso. É que muita gente não quer falar sobre isso porque simplesmente não parece correto, sabe? Então eu só achei que era importante realmente só aqui está. Posso te fazer uma pergunta difícil? Sim. Minha avó teve Alzheimer quando estava com cerca de 80 anos. Na época, pouco se sabia sobre a doença. Só me lembro dela. Ela xingava do nada. Ela era essa senhorinha grega. E a gente ficava tipo, o que é isso? Ela simplesmente cuspia no chão, bem na sua frente, dentro de casa. Ninguém entendia o que ocorria. E ficamos bravos com ela, dizendo, não faça isso. O que está fazendo? Quando descobrimos e entendemos tudo, senti muita culpa por como me senti e por como me comportei. Você já passou por algo assim? Sim, acho que sim. Eu acho, antes, quero dizer, de pensar em divórcio, Você quer dizer? sim. E então, olhando para trás de novo, é como se você não soubesse o que não sabe. E eu acho que precisamos ser um pouco mais gentis conosco e nos dar um pouco de compreensão. Como você faz isso? Acho que foi só uma questão de tempo. Tem sido um processo, sabe? Acho que é porque estou envolvida nisso com tanta frequência, conversando com especialistas e ouvindo tantas histórias de cuidadores, realmente entendendo todas essas jornadas que são tão diferentes umas das outras. E, sabe, conversando com cuidadores que estão muito mais avançados do que eu. E quando eles me dizem, tipo, pare, tipo, se dê um tempo, se dê um pouco de compaixão. Apenas pare, sabe? Às vezes você só precisa que outra pessoa te diga isso. Me ensine a simplesmente parar de me atrapalhar. Bruce sempre dizia isso, Emma. Apenas pare de se atrapalhar. Sabe? Pare com a culpa, a vergonha, seja lá o que for. Você só precisa parar. Isso só fica muito, muito esmagador. E de que adianta? Isso só atrapalha o cuidado. A doutora Amon diz que homens casados vivem mais do que homens solteiros. Mulheres casadas não vivem mais do que mulheres solteiras. A hipótese dele é que uma mulher casada está sempre cuidando do marido. Quando o homem é casado e adoece, a mulher insiste que ele vá ao médico. Solteiro, ele não vai, por isso o homem vive mais. Mas para a mulher, ela gasta tanta energia cuidando do parceiro quando é casada que a mulher solteira acaba vivendo mais, porque cuida de si mesma. Agora, você escreveu uma estatística no seu livro que, meu Deus, eu preciso ler isso aqui. Cuidadores morrem a uma taxa 63% maior do que pessoas da mesma idade. 63%. E 30% dos cuidadores morrem antes da última pessoa de quem estão cuidando. Sim. Então, quando li isso, e depois, obviamente, a coisa do Dr. Amon, eu pensei, nós mulheres, meu Deus, somos incríveis, somos mágicas. Mas, meu Deus, em detrimento da nossa própria saúde e bem-estar. Quando a neurologista do Bruce me contou essas estatísticas, aquilo foi um alerta para mim. Sim. Sabe, foi tipo, uau, eu não fazia ideia de que cuidar de alguém poderia ser ruim para a sua saúde. Eu realmente não sabia disso. Acho importante colocar isso no livro, pois foi um motivador para mim e também para outras pessoas. Afinal, se você não sabe, como saberia? Somos jogadas nesse papel de cuidadora e estamos, sabe, nesse modo acelerado, tentando descobrir, ok, tem os medicamentos, tem os médicos, tem isso, tem aquilo. Ficamos em segundo plano, mas como mulheres isso já é comum. A gente já faz isso de qualquer forma. Então acho que isso foi um grande alerta para mim, tipo, ok, eu realmente preciso começar a pedir ajuda e tudo bem pedir ajuda. E eu não sou uma fracassada por pedir ajuda. Como mulheres, achamos que precisamos dar conta de tudo sozinhas. E a gente faz isso, mas isso tem um preço. Você fala sobre autocuidado e eu basicamente acabo colocando tudo em uma lista, tipo um checklist. Então eu adoraria passar por eles, se você estiver de acordo. Tudo bem, vamos lá. De todo o autocuidado, porque eu, de novo, sou muito prática. Eu preciso de listas. Preciso saber exatamente o que fazer e como. Listei como hábitos de autocuidado do seu livro e, primeiro, notei que você baniu a palavra autocuidado. Sim, eu odeio a palavra autocuidado.
Me conte sobre isso. Eu só acho que está tão banalizado neste ponto. Eu nem sei mais o que quer dizer. Eu lembro que, sabe, antigamente as pessoas perguntavam: Emma, o que você está fazendo para cuidar de si mesma? Que tipo de autocuidado você está fazendo? E eu ficava tipo, eu nem sei o que isso significa. E tipo, eu não tenho tempo para essa ideia de autocuidado. Então isso sempre me incomodava muito. Por isso eu queria muito mudar isso para essa ideia de reservar um tempo. Para mim, reservar um tempo é algo prático. Então, eu gosto muito da ideia de pensar no que vai alimentar minha alma, sabe? Se for 10 minutos lendo um livro, se for 5 minutos só saindo e, sabe, pegando um pouco de sol no rosto, pode ser algo tão simples quanto pegar o telefone e falar com uma amiga próxima por 10 minutos. Sabe, não precisa ser assim, tipo, vou fazer uma massagem de 1 hora, o que parece maravilhoso. Também posso fazer isso agora, sei disso. Eu sei, mas sabe, a gente só precisa pensar um pouco mais fora da caixa, reservar um tempo para nós, pois como cuidadoras é fácil nos perdermos. A gente se perde nesse papel. E a gente precisa começar a voltar a lembrar de quem éramos. O que amei nessa, e por isso quis começar por ela, é que as palavras importam. E o fato de você ter identificado que a palavra autocuidado não soava bem para você não parou aí. Você encontrou outra maneira de reservar um tempo que te fizesse bem e que te levasse à ação. Porque Porque se não funciona para você, então você não vai agir, né? Você só vai tipo, deixa para lá o autocuidado, porque eu nem sei como é que é esse autocuidado. E aí o que acontece? Não, olha, é o seguinte, autocuidado, de qualquer jeito que você olhe, claro que importa, mas é só o que faz sentido para você. Para mim era só separar tempo para o que eu realmente queria. certo, então, passando para reservar um tempo sem culpa, vamos supor que você saiu com sua amiga um dia para tomar um café. Estou inventando isso, mas me avise se eu estiver errada. E vocês dão risada. Sim. E essa culpa, ela aparece quando você pensa, droga, tô com minha amiga me divertindo, enquanto meu marido está doente e meus filhos, blá blá blá. Como você se livra da culpa nesses momentos? Se puder ajudar qualquer mulher agora com isso, garota, acho que vai libertar muitas de nós. Sim, houve muitas vezes em que fiz coisas e me senti culpada por estar fazendo o que estava fazendo, porque eu estava aqui me divertindo, mas ao mesmo tempo meu marido estava em casa sem poder participar do que eu estava fazendo. E claro, existe uma culpa que vem junto com isso. Eu sinto culpa o tempo todo, mas isso só atrapalha. É só um sentimento, é uma emoção que só atrapalha. E o que eu sei é que estou fazendo o melhor que posso em uma situação realmente difícil. Tipo, eu queria entrar na cabeça da Emma e ver o que acontece. Você está sentada ali se divertindo, você ri, a culpa vem. E aí, em seguida vem, o que você faz? É um processo, né? Isso não é algo que acontece da noite para o dia. Acho que você também acaba se acostumando com essa ideia de que você é uma cuidadora que está cuidando de alguém e que existe uma parte de você que quase se acostuma com esse novo mundo em que você está. Então, eu acho que no começo eu estava tomada por muita culpa, sabe? Mas com o tempo eu consegui meio que me livrar disso porque não estava me ajudando. Então, essa sou eu alguns anos depois, né? Sabendo que posso filtrar algumas coisas que não me ajudam nem vão ajudar. Então você já está agindo há bastante tempo e a culpa ainda está aí. Você só está mais preparada para lidar com isso e ignorar porque você definiu melhor quem você é, no que acredita e o que faz. Sim. E se você tivesse me dito que eu conseguiria encontrar um pouco de alegria, encontrar um pouco de luz, sabe, que nem sempre seria escuridão, eu acharia que você estava completamente louca. Sabe? Eu nunca teria imaginado que conseguiria chegar a um ponto em que a vida pode parecer um pouco mais fácil de lidar. Tipo, é uma possibilidade, mas você precisa passar por isso para crescer, para construir a confiança, né, a força dentro de nós mesmas, para conseguir afastar a culpa, deixar a vergonha de lado, para conseguir saber disso. Está tudo bem rir, estar com sua amiga e tomar um café, e isso não vai fazer com que a pessoa de quem você cuida fique melhor ou pior. Deus, você é tão incrivelmente corajosa. Eu admiro muito isso, de verdade. Então, eu também coloquei nos hábitos de autocuidado a saúde do cérebro, dormir bem, comer bem, se movimentar.
Você sugere tentar algo novo, então a cada 6 a 8 semanas você e sua amiga fazem algo diferente. Adoro essa ideia. Sim, eu e a Helen, essa foi a nossa resolução de ano novo, porque é tão fácil não fazer nada, né? É tão fácil cair na rotina, só trabalhar e, sabe, entrar nesse modo automático. Então, a cada 6 a 8 semanas combinamos de tentar algo diferente. E uma das coisas foi que a gente fez yoga com cabras, sabe? Então você vê, isso realmente existe. Isso é incrível. Eu tinha reservado para fazermos yoga com filhotes de cachorro. Você já viu isso? Meu Deus, sinceramente não sei se meu coração aguenta. Isso é tão fofo. Então, de novo, são essas coisinhas diferentes e inusitadas que tiram a gente da rotina. Ok, ainda tem algumas coisas na sua lista de hábitos. Ok, sim, vamos lá. Então, validar seus sentimentos. E você mencionou comunidade. Sim. E agora eu realmente quero passar para a próxima etapa, que você já tinha mencionado antes, que é a reformulação da sua jornada e depois a reformulação do relacionamento que você tem agora. Então nós falamos sobre o luto, mas agora as coisas são diferentes. Me fala sobre o luto pelo futuro que você achou que teria com Bruce e depois como você está reformulando isso agora. Eu consegui, sabe, meio que erguer a cabeça. Acho que foi importante para mim simplesmente erguer a cabeça e saber que nem tudo é desgraça e tristeza, nem tudo é escuridão. Consigo ver momentos que parecem um pouco mais leves, um pouco mais brilhantes. A little brighter. Sabe, eu lamento muito tudo o que perdemos, mas também ganhei muito nesse processo. Sabe, eu aprendi que sou muito mais forte do que pensava. Quer dizer, você estava dizendo antes, tipo, eu não sei se, sabe, eu conseguiria me levantar do chão, mas acho que a gente não se dá o devido crédito, tipo, sabe, quando algo bate à sua porta, acho que a maioria de nós realmente atenderia e tentaria entender o que está acontecendo. Perspectiva é tudo. E eu realmente sinto que é isso que você está dizendo muito hoje, que você pode olhar para baixo ou pode olhar para cima, e a situação e o cenário são o que são. Isso não vai mudar. Então você tem a escolha de mudar, se adaptar, crescer, ressignificar ou não. E a ressignificação, eu imagino, permite que você siga em frente, que tenha esse movimento perpétuo, em vez de ficar presa. É uma escolha, né? E eu acho que isso foi o que eu consegui fazer logo no começo. Foi tipo, eu podia fazer uma escolha. Eu posso escolher, sabe, simplesmente ficar triste e horrorizada com toda essa reviravolta nas nossas vidas, ou eu posso agir. E eu acho que ao agir, isso foi uma mudança de perspectiva para mim. Sabe, o trabalho de conscientização tem sido tão importante para mim, escrever o livro foi tão terapêutico, conectar com outras cuidadoras. Quero dizer, tudo isso é uma nova forma de ver as coisas. Que isso não está acontecendo comigo, mas está acontecendo a meu favor. E eu acho que isso tem sido, sabe, sair daquela mentalidade de vítima que provavelmente eu tinha no começo. Compreensível, né? Sim, com certeza. Mas eu não quero ficar nisso. Eu quero que isso gere ação. Tipo, eu amo a vida. Meu marido ama a vida, sabe? E a gente pode continuar vivendo isso ao máximo, o quanto pudermos, para honrá-lo. Acho que o Bruce gostaria disso, né? Ele não iria querer de outro jeito. Ele não iria querer saber que eu estava presa em uma só emoção. Sabe? Ele iria querer saber que eu estou vivendo minha melhor vida e garantindo que o mundo dos nossos filhos não seja ofuscado pela doença dele. Sabe? Eu acho que muito do que eu faço é a voz dele na minha cabeça, tipo, o que o Bruce faria? O que ele gostaria que eu fizesse? E eu acho que quando você conhece tão bem a pessoa que você ama, você sabe. Quando você tem essa base, você conhece os desejos, as necessidades, você sabe quem eles são. No fundo é isso. Isso torna muito mais fácil conseguir seguir em frente na vida. Então, eu acho que isso tem sido a minha grande mudança de perspectiva. Isso é muito legal. Aliás, isso daria uma lista. Eu leria o que Bruce faria. Sim. Quero dizer, sério, sabe? Pode ser que tenha algumas coisas nessa lista que você provavelmente não deveria fazer. Pode te levar para a cadeia. Só estou dizendo. Mas Coloque um asterisco nessas aí. Isso é incrível. Na verdade, tem algo que você diz que faz, que é fique aqui, não vá lá. Isso é muito poderoso. Fala sobre essa técnica. Isso foi algo que minha terapeuta me ensinou. Ela me ensina muito. Mas, sabe, é tão fácil para mim ficar presa no meu pensamento do tipo, e se, catastrofizando, só me preocupando e pensando em um futuro que está totalmente fora do nosso controle.
E o que ela me ensinou com essa afirmação é: fique aqui, não vá para lá. E normalmente eu uso meu Apple Watch e ele apita umas 4 vezes por dia ao longo do dia, como um lembrete para mim mesma: fique aqui, não vá para lá. Esse é meu estado constante de preocupação e pensamentos. Então, quando esse alarme toca, ele me traz de volta, tipo, fique aqui, o que me faz voltar para o meu corpo. Eu começo a sentir o chão debaixo dos meus pés e só para parar de pensar no futuro. Thinking. E é incrível como toda vez que o alarme toca, meus ombros estão aqui em cima, sabe? Eu consigo sentir meu corpo todo tenso. E aí, quando o alarme toca, eu fico tipo, sim, ok. Foco, concentre-se, volte a se centrar no seu corpo. Então fique aqui, não vá para lá. Isso é ótimo. Eu tinha algo chamado roleta da fodona no meu celular, onde você define o tempo e ele gira. Tá bom? Costumava deixar mensagens para mim mesma, dependendo do que precisava. Então era tipo, você consegue ou isso vai passar. Eu fechava os olhos, girava e dizia isso. Então você não sabe quando isso vai disparar. E se isso disparar tipo às 3 da manhã? Meu celular está no silencioso. Então Eu simplesmente durmo e nem percebo, mas é divertido porque você nunca sabe. Isso interrompe o padrão, como você disse, é como se rompesse com tudo que você sentia. Isso te traz de volta na hora. Fique aqui, não vá para lá, funciona para mim. É como aquela afirmação que realmente me traz de volta para o meu corpo. É tão simples, mas tão poderoso. Você fala sobre deixar de lado o porquê. O porquê de tudo isso, pergunte a si mesma por quê. Muitas de nós, acho que toda mulher na verdade, quando algo dá errado, seu parceiro te deixa, te trai, você recebe uma notícia horrível, alguém falece, seja o que for. Nós começamos a perguntar o porquê. Por que eu? Por que isso aconteceu? E você diz que parte da sua mudança de perspectiva é ter que deixar esse porquê de lado. Como diabos você conseguiu deixar o porquê de lado? Eu nunca quis me colocar no papel de vítima, sabe? E acho que isso volta para esse tipo de mentalidade de vítima. Sabe, por que ele, por que eu, por que nós, bem, por que não? Sabe, porque eu acho o que eu consegui fazer agora com o porquê. Ok, e agora como? Como posso seguir em frente? Como posso transformar algo que parece tão sombrio em algo que pareça um pouco mais positivo? É uma escolha. É uma escolha. É se afastar de querer apenas saber o porquê nós. Eu poderia ficar imersa nisso o dia inteiro. Quero dizer, não estou dizendo que não penso nisso, mas não, isso não me serve. Não serve ao meu propósito agora. Isso não vai ajudar o Bruce a melhorar. Tipo, eu preciso de ação. Eu preciso saber o que fazer, como fazer, e simplesmente mergulhar e ir atrás disso. O que você acha que é a diferença entre você, que agiu sem hesitar, sem vacilar, que foi tipo, estou aqui até que a morte nos separe, enquanto algumas pessoas desistem, elas abandonam o parceiro? Sabe, eu não sei como isso é para outras pessoas. Quero dizer, de novo, acho que isso volta para a base de conhecer meu marido, saber quem ele é. Sabe, eu quero poder apoiá-lo nesse capítulo da vida dele. Não haveria nada que me fizesse desistir disso. E acho que outras pessoas poderiam tomar decisões diferentes. Mas isso também está tudo bem. Tudo bem, pois também acredito que só temos uma vida, só temos uma chance, ao que parece. E eu acho que não existe nada que diga que você tem que ficar. Não esperava que você dissesse isso. Isso é coisa de faixa preta. Não é fácil passar por isso. E algumas pessoas talvez não consigam lidar e aguentar. Algumas pessoas talvez não consigam ser cuidadoras. Exige muito, não é brincadeira, né? 24 horas por dia, 7 dias por semana. Quero dizer, as cuidadoras estão nisso. E você sabe, você vê e ouve falar sobre o esgotamento. Você ouve que é difícil para os cuidadores por falta de apoio. Você sabe, dizem que existem cerca de 63 milhões de cuidadores nos Estados Unidos. Uau! 11 milhões desses estão cuidando de alguém com demência. Quero dizer, é muita gente. E é uma crise. E cuidado. Você certamente não esperava passar por isso tão cedo, ainda tão jovem. Sabe, ninguém espera por isso. Mas, sabe, a vida às vezes simplesmente acontece e coloca coisas no seu caminho.
Qualquer pessoa pode acabar cuidando de alguém em qualquer idade. Por isso, acho essencial termos conversas sobre cuidado, entendendo que em algum momento cuidaremos de alguém ou precisaremos de cuidados. E como seria isso? Como são os nossos planos de cuidado? Como, sabe, você se prepara para isso? Porque somos uma população que está envelhecendo. Então, essas são coisas que realmente precisamos pensar a respeito. Quero dizer, o que você está fazendo é simplesmente incrível. Sinceramente, é de cair o queixo, admirável. Já ouvi você dizer que é difícil responder, mas acho que o meu público gostaria que eu perguntasse como o Bruce está agora. Acho que, considerando tudo, ele está indo muito bem. Ele está bem estável agora, sabe? DFT é uma doença muito difícil. Porque tirou a voz dele, né? Agora ele não fala mais. Então, ele tem uma variante de DFT chamada APP, que é afasia progressiva primária. E isso afeta a linguagem, compreensão, leitura, escrita, tudo isso, sabe? Tudo isso acontece nos nossos lobos temporais, sabe? A DFT também pode afetar o comportamento. Então, era isso que eu ia te perguntar. É como a minha avó, que de repente começa a agir fora do normal. Sim, a variante comportamental, pois a parte frontal do cérebro controla o comportamento. Tipo, como você se apresenta no mundo, se você tem empatia pelos outros ou sabe qualquer tomada de decisão. Nosso cérebro faz mais do que guardar memórias. Sempre digo, o Bruce lembra quem você é? Sim, ele lembra porque não tem Alzheimer, mas tem DFT. Quero dizer, existem cerca de 120 tipos diferentes de demência, o que é uma loucura de se pensar. Para Bruce, ele tem afasia progressiva primária. E sim, isso afeta muito a linguagem dele. Tem sido, novamente, por favor, me avise se for muito delicado, mas tem sido difícil lidar com os pacientes. Novamente, estou pensando na minha avó, onde às vezes era realmente difícil manter a paciência, e eu só precisava me lembrar, depois que soube que ela estava passando por uma condição. É a condição, é a condição, é a condição, e não levar para o lado pessoal. Sim, acho que é difícil, né? Especialmente se você lida com o lado comportamental disso. Sabe, você ouve as pessoas descontando, sabe, a pessoa com demência descontando nos entes queridos. Isso é totalmente fora do feitio da pessoa. Como você não leva isso para o pessoal? Sabe, a demência se manifesta de forma diferente em cada casa, mas você ouve falar da pessoa ficando violenta ou, sabe, essas coisas são realmente, é muito delicado. E, novamente, precisamos ser gentis conosco enquanto passamos por isso, porque nem sempre conseguimos ter a paciência de uma santa. Acho que é isso que pensam, que cuidadoras são santas andando pela vida. Não, elas vão ter emoções reais e a paciência delas vai se esgotar. Quero dizer, provavelmente não está dormindo muito, sabe? Está fazendo tudo e vai acabar perdendo a cabeça, sabe? Então eu acho que é absolutamente parte disso, infelizmente. Por isso, precisamos de mais apoio para os cuidadores, para que eles se sintam amparados e possam sustentar essa jornada de cuidado. Lendo seu livro, acompanhando sua jornada, tudo o que você aprendeu, sua vulnerabilidade, a forma como você compartilha isso, até mesmo se educando sobre coisas que eu nem fazia ideia. Como certas coisas, por exemplo, você não deve usar preto porque o preto pode desencadear a demência dele. Então, realmente, o fato de você entender e se aprofundar tanto e colocar todas essas informações no livro é algo extremamente valioso. Sinceramente, você está prestando um serviço lindo para tantas pessoas. Se alguém estiver ouvindo agora, onde essa pessoa pode ir para te apoiar e apoiar o seu trabalho? Eu tenho um site, emmahemingwillis.com. As pessoas podem acessar e encontrar um blog onde eu trago especialistas e pessoas da comunidade compartilhando suas histórias. Há recursos nesse site. Se você quiser se tornar uma defensora, há links lá que podem, sabe, te ensinar como se tornar uma defensora, o que fazer quando se trata de defesa da causa, e também o livro disponível lá, Emma Heming Willis, no meu Instagram, onde eu compartilho muito sobre defesa de causas e sobre reservar um tempo, todas essas coisas. Gente, vocês precisam pegar esse livro. Nós só arranhamos a superfície. Como eu disse, talvez você não seja cuidadora, mas sim alguém que já viveu algo totalmente inesperado. E agora eu quero encerrar esse episódio da única maneira apropriada possível, com as palavras do próprio Bruce Willis. A vida é curta, viva ao máximo, aprecie cada momento, cada hora, cada dia, porque num piscar de olhos tudo pode acabar.
Então, Bruce Willis, obrigada por isso. Obrigada por acompanhar. Inscrevam-se se ainda não são inscritos. Até à próxima, sejam heróis da própria vida. Paz. Nunca é tarde demais para mudar sua vida em qualquer idade. E se você quer saber como, então precisa assistir a este vídeo aqui com a lenda Tamarind Hall. Muitas de nós, mulheres, sentimos a pressão de casar, ter filhos, construir uma carreira antes que seja, digamos, tarde demais.